Gurubhyo Namaha, Om Ganeshaya Namaha, Harihi Om. Sejam bem-vindos a esta sessão de estudo da Bhagavad Gita, os cantos do Senhor Krishna. Trazemos aqui hoje a primeira sessão deste estudo continuado sobre esta grande obra, a Bhagavad Gita, e concluindo esta obra passaremos de seguida ao estudo dos Yoga Sutras de Patanjali. Então propomos-nos a trazer aqui estas duas grandes obras, que são consideradas obras máximas desta tradição védica, que inclui o Yoga, com esta visão unificada sobre a existência e o reconhecimento da real natureza desta. Então, para esta primeira obra, vamos falar de um mestre extremamente importante nesta visão, que foi o príncipe Krishna. Então, ao longo dos 18 capítulos que compõem esta obra, a Bhagavad Gita, Krishna procura ensinar ao seu primo Arjuna o ensinamento que procura remover uma visão identificada para com a natureza manifestada, para com os atributos desta e com os limites que se encontram nesta. Arjuna é apresentado como o primo de Krishna, seu companheiro, mas aqui Arjuna assume o lugar do discípulo, aquele que recebe o ensinamento direto através do mestre. Nesta grande obra, estas são apresentadas como as duas figuras centrais que compõem o ensinamento, no papel do mestre e do aprendiz. Aqui, Krishna traz o conhecimento da verdade que remove o sofrimento existencial. Esta obra encontra-se a par com as grandes escrituras védicas, como o Rig Veda, Samaveda, Yajurveda ou Atharva Veda, que contém em si as Upanishads, os textos de autoconhecimento não dual, ao final de cada um destes 4 livros. E o ensinamento contido nestas, o Advaita Vedanta, ou o final não dual dos Vedas, é composto por textos, tal como a Bhagavad Gita, na forma de diálogos entre um mestre e um discípulo, onde um questiona acerca da sua real natureza e o outro esclarece acerca desta. Esta obra apresenta-nos aqui, assim, o problema fundamental de toda a humanidade, a ignorância existencial. A obra começa saudando a linhagem de mestres, referenciando a importância
desse parampara, onde o ensinamento é transmitido que nem um fio condutor, onde o mestre ensina diretamente para um aluno que se torna depois experiente no objeto de estudo, que neste caso é a sua verdadeira natureza, a sua real natureza. Removendo assim dúvidas e equívocos que possam nascer de uma identificação equivocada para com os atributos da natureza manifestada. E identificando-se assim, sem limites, como livre de sofrimento, a sua real natureza absoluta. Então, ao início desta obra, onde Arjuna expõe muito bem o sofrimento humano, Krishna propõe-se a mudar a visão do primo, Arjuna, mostrando-lhe que a causa do sofrimento estava no desejo de o Arjuna, se tornar algo diferente daquilo que ele era. Desejar que a realidade que se afigurava agora para e pela qual, confrontado com esta, Arjuna se via perante um sofrimento iminente, não era legítimo o sofrimento que este retirava dessa situação. Então, Krishna mostra-lhe que o sofrimento advinha do desejo de que a realidade fosse diferente daquilo que esta é. E na resistência que Arjuna encontrava em desejar mudar aquilo que não poderia ser mudado. Assim, nesta obra ímpar, o Krishna propõe ao Arjuna um ensinamento onde ele prevê a proteção do Dharma, da ordem, ensinando-lhe como a ordem humana, o Dharma humano, a lei dos homens, deveria ser observada sob o ponto de vista de um Dharma universal, de uma lei divina. Identificando essa como a real natureza do ser. Ao mesmo tempo, nesta obra, o Krishna ensina para o Arjuna o lugar desse Dharma aplicado na vida, no mundo, realçando a importância de valores, nomeadamente como a família, que é ao mesmo tempo a causa do sofrimento do Arjuna. Ensina também para o Arjuna, nesta obra, o Yogaha, o Yoga, uma visão unificada com a natureza divina, ou ser, Brahma. E ensina também como, através desta visão dármica, se contribuía para reconhecer a realidade como harmoniosa, como perfeita, como plena. Removendo então esse sofrimento ilegítimo que surgia desse desejo de se tornar algo. Em inglês, the wish to become. Como se aquilo que existe não fosse já completo.
como se aquilo que existe não fosse já pleno. E aí Krishna expõe essa visão acerca da natureza plena do ser. Nesta visão, que é o yoga, Krishna introduz para Arjuna um modo de vida que não implica viver a vida diferente da vida que ela é vivida, mas implica antes uma compreensão acerca desta. Então, essa visão harmoniosa e compreensiva é alcançada através do desenvolvimento de uma atitude meditativa, onde medita sobre a real natureza do ser. Nessa visão, acima de tudo, é destacada uma relação muito especial. A relação entre o indivíduo e Ishvara. Ishvara pode ser interpretado como Deus. O Senhor é a tradução para Ishvara. E então, o que Krishna propõe é uma apreciação especial acerca do ser. E que essa relação, perdão, deve ser desenvolvida em si, na forma de uma compreensão. É isto que ele propõe para Arjuna. Para que Arjuna, que se encontra no meio de um campo de batalha, o Kurukshetra, que na verdade, mais do que o campo de guerra dos Kurus, representava a guerra interior com que Arjuna se debatia. Então, para compreendermos essa guerra interior que o guerreiro Arjuna apresentava, é-nos introduzido o contexto onde esta grande batalha se desenvolve. Antes de introduzirmos ao primeiro capítulo, vamos apenas aqui relembrar o contexto em que começa a história narrada na Bhagavad Gita pelo sábio Vyasa. Arjuna, junto com os seus irmãos, era filho de Pandu, um dos dois reis irmãos que governavam sobre o território da Índia. Pandu era irmão de outro rei que era Dhritarashtra. E Dhritarashtra era pai de Duryodhana. Duryodhana era o príncipe chefe dos 108 filhos de Dhritarashtra. E Duryodhana aparece-nos aqui como uma das personagens principais deste épico. Duryodhana cresceu sempre com um sentimento adverso em relação aos seus primos. Considerava que o reino destes deveria ser seu, dos seus irmãos e de seu pai, porque Dhritarashtra era o filho mais velho.
E então entendia que os seus seguidores, e não os de Pandu, deveriam os seus seguidores, e não os de Pandu, deveriam governar. No entanto, Arjuna e os seus irmãos, que passaremos a apresentar já de seguida, no primeiro capítulo da obra, estavam encarregues de governar sobre a Índia, pois estes defendiam o Dharma, a ordem adequada. E Dhritarashtra queria a todo custo alterar isso. Queria que ele e os seus irmãos passassem a governar. Então, antes desta batalha iminente acontecer, Duryodhana cumpriu os atos que levaram a que esta guerra se tornasse inevitável. Assim, várias tentativas ele cometeu, tentando provocar os seus primos para que esta batalha fosse inevitável. Em várias situações relatadas na história do Mahabharata, onde vem incluída a Bhagavad Gita, o Duryodhana tenta envenenar o seu primo Bhima. Mas os Pandavas, os filhos de Pandu, tinham uma capacidade tremenda de conseguir levar as situações sempre pelo bem, pela ordem. Noutra situação, o Duryodhana incendeia o palácio onde dormiam os seus primos. Também não teve sucesso. E ainda teve comportamentos impróprios para com a esposa dos seus primos, Draupadi. Numa situação em público, despiu esta e obrigou-a a sentar-se sobre o seu colo, humilhando-a. E mesmo assim, os primos conseguiram resistir à provocação de Duryodhana e não entrar em combate. E aí Duryodhana desafia, acabando por coagir os primos, desafia-os, não lhes deu hipótese, desafia-os para um jogo de dados. Os kshatriyas, os guerreiros, gostavam de passar uma parte do seu tempo divertindo-se com jogos. Era nobre da parte de um kshatriya participar nesse tipo de atividades. Então Duryodhana, sabendo que os primos não poderiam recusar o seu convite, convida-os para um jogo onde os dados se encontram viciados. Era garantido logo à partida a vitória de Duryodhana e a derrota dos primos Pandavas. E quando ele propõe este desafio de dados, Duryodhana propõe um resultado. Que se ele vencesse o jogo de dados, os primos Pandavas teriam de abandonar o reino durante um período de 12 anos, deixando Duryodhana a governar. E ao fim desses 12 anos, ainda teriam que se retirar mais um ano para a floresta em exílio. Como era inevitável, com dados viciados, os Pandavas perderam o jogo. E como eles eram fiéis cumpridores do Dharma,
da ordem, eles acataram com a sua pena e deram o reino para que Duryodhana governasse naqueles 12 anos. E ao fim desse último ano de exílio, regressaram para retomar o reino. Mas aí Duryodhana, mais uma vez, atentou contra o Dharma, com ações impróprias, e não cumpriu aquilo que havia sido acordado com os primos. Os primos tentaram levar aquela situação a bom rumo. Não conseguindo demover Duryodhana, fazendo-o restituir o reino como prometido, a guerra tornava-se iminente. Duryodhana assim o desejava. Ele queria derradeiramente combater e derrotar os seus primos e tomar o reino da Índia como seu. Então, os Pandavas, procurando uma vez mais evitar a guerra, foram ter com o seu primo Krishna, que era primo de ambos, tanto dos Pandavas como dos Kurus. E pediram que Krishna, que era sabiamente reconhecido por qualquer uma das partes, fosse demover o Duryodhana das suas pretensões. Krishna foi falar com o Duryodhana e disse-lhe: Duryodhana, sê sensato. Deixa que os teus primos regressem. Repõe a ordem e, comprometido, devolve o reinado aos Pandavas. Ao que o Duryodhana não cedeu. Ele disse-lhe: ao menos dá-lhes uma cidade a cada um, com um palácio, para que possam viver com as suas famílias. Ele disse: não, não darei qualquer cidade, nem palácio. Então, propôs Krishna que lhe dês um palácio onde possam todos viver. Não, também não farei isso, disse Duryodhana. Que lhes dês uma casa com um quarto para cada um destes. Mas Duryodhana estava imbatível, irredutível na sua convicção de que a guerra era a solução. E aí Krishna diz-lhe que tem que se retirar, mas que assim a guerra não poderá ser evitada. Nisto, na iminência da guerra, os Pandavas e os Kurus resolvem chamar as tropas para a batalha e dirigiram-se ambas partes para falar com Krishna, vendo quem iria levar Krishna para o seu campo de batalha. Krishna, sendo primo de ambos, respondeu para Duryodhana e para Arjuna: se eu for juntar-me a qualquer um dos exércitos, tenho a condição de que aquele lado do campo de batalha que ganhar a minha presença terá de combater contra as tropas inimigas e eu enviarei o meu exército, que era dos mais poderosos de toda a Índia, enviarei o meu exército para combater contra o exército onde eu estiver.
E mais ainda, eu não irei combater. Eu serei o cocheiro daquele que me quiser e irei ensinar-lhe a visão do yoga. Duryodhana, que já detinha um exército bem maior do que os Pandavas, pois aproveitou o exílio dos Pandavas para organizar e reunir as tropas, já prevendo que iria conseguir levar o seu plano avante, de colocar o reino em guerra, e então tinha uma tropa já muito superior à dos Pandavas. Então Duryodhana pensava que a estratégia para vencer esta guerra seria uma questão de números de soldados. E então, sem hesitar, quando Krishna lhe apresenta estas duas opções, Duryodhana rapidamente se apressou a garantir que o exército de Krishna se iria juntar ao seu. E aí seria invencível, pensava este. Já Krishna, perante estas duas opções, perdão, já Arjuna, perante estas duas opções que o primo lhe apresenta, encontrando no primo o seu melhor amigo, mas não só, reconhecendo neste um mestre de visão esclarecida, ele não hesitou e nem pensou sequer na hipótese de juntar mais soldados ao seu exército que era inferior. Ele sabia que, na companhia e sob a supervisão de Krishna, que nada lhe iria acontecer. Então, ele convida Krishna para ser o seu cocheiro. Assim Krishna fez. Juntou-se ao exército dos Pandavas e enviou o seu exército para combater no lado dos Kurus. Então, aqui, neste momento, começa a história contada na Bhagavad Gita. E esta história tem início com o rei Dhritarashtra, o pai dos Kurus. Que está no seu palácio e é acompanhado de um sábio visionário com poderes psíquicos, Siddhis, que era Sanjaya. Dhritarashtra era um rei cego, literalmente cego. E então foi essa a principal causa pela qual Dhritarashtra não foi, sendo filho primogênito, não foi chamado a reinar na Índia. Esta cegueira que é descrita acerca do rei Dhritarashtra não era apenas uma cegueira física, ela representa uma cegueira na visão quanto à realidade. Não querer aceitar a realidade como esta se apresenta, não querer ver. Ver aqui é igual a compreender. Então, Dhritarashtra, conhecendo o Dharma, passava por cego em relação
aos comprometimentos cometidos pelos seus filhos contra o Dharma. Estas agressões contra o Dharma. Então era quase como uma cegueira propositada. Ele era cego, mas ao mesmo tempo não queria ver. E assim aconselha-se, junto deste sábio, que tinha estes poderes psíquicos, e a partir dos quais, dentro da sala do seu palácio, ele consegue uma descrição fiel do que está a decorrer no Kurukshetra, no campo de batalha. E é assim que toma início esta nossa história. Antes da história começar, a Gita tem uns versos de meditação sobre a obra. E nesses versos de meditação se faz uma alusão à importância do Parampara, à forma e à origem desta linhagem de ensinamento, de conhecimento da real natureza do ser. E então é apresentada aqui é apresentado um conjunto de versos na introdução da Gita, os Gita Dhyanam, Shloka. Então, Shloka são os versos de meditação dhyana sobre a Gita. E aqui fazem alusão, como dizia, à origem, e como desde a origem da existência esse conhecimento é transmitido de um mestre para aluno até chegar até nós. Neste caso, até chegar ao Arjuna, que representa qualquer um de nós. As questões, dúvidas e o sofrimento que habita o Arjuna não é diferente do sofrimento da condição humana. Essas mesmas questões que o atormentavam são as mesmas questões que atormentam qualquer um desta espécie. Então, nessa invocação, nesses versos meditativos sobre a Gita, se invoca a própria Gita. Começa assim: ó Mãe Bhagavad Gita, diz o primeiro verso, eu medito em ti, que foste ensinada a Partha. Partha é um dos nomes de Arjuna, pelo próprio Senhor Narayana. Narayana é o nome de Vishnu. E aqui é uma alusão a Krishna, que é considerado uma encarnação de Vishnu. Contada pelo antigo sábio Vyasa, que é quem se atribui a escrita da Bhagavad Gita, no meio do Mahabharata. Então, em ti, que possuis 18 capítulos e emanas o néctar da não-dualidade, em ti que és cheia de qualidades e inimiga do samsara, inimiga da ilusão imposta pela ignorância existencial. Essa vida de sofrimento, de nascimentos e mortes. A vida de constante transformação. Então aqui distingue-se dois parâmparas. Não só a linhagem dos mestres, como uma linhagem das escrituras. Que dos Vedas se lhe segue, dos 4 Vedas se lhe segue o Mahabharata. E do Mahabharata, a linhagem da verdade aponta para a Bhagavad Gita. E ao mesmo tempo mostra como
a verdade foi transmitida por Narayana, Krishna, que se apresenta como o mestre de Arjuna. Então, logo aqui se dá a apresentação desse parâmpara, dessa linhagem, desse fio condutor. Depois de saudar a Gita, passam as saudações ao mestre Vyasa, que escreveu a Gita, que narrou a história contada do mestre Krishna para o discípulo Arjuna. E então diz: saudações a ti, ó Vyasa, cujo intelecto não conhece barreiras, cujos olhos são como longas pétalas de lótus em flor. A alusão ao lótus significa a pureza do conhecimento que é passado pela visão de Vyasa. Por ti, ó Vyasa, foi iluminada a lâmpada do conhecimento, transbordando o óleo do Mahabharata. Então aqui o óleo faz alusão a essa linha contínua, que é o parâmpara. Se repararmos nas qualidades do óleo, nomeadamente a sua densidade, ao vertermos um fio de óleo ou de azeite, é uma linha ininterrupta, difícil de quebrar, não quebra como um líquido menos espesso, como a água, por exemplo. E então daí que se faz a alusão ao óleo do Mahabharata, porque descreve uma linha contínua, ininterrupta. De seguida, apresentam as saudações ao Krishna, que descrevem como a árvore da satisfação dos desejos para aquele que se entrega a ele. Numa das mãos tem um símbolo do conhecimento e na outra o chicote. E é aquele que ordenhou o néctar da Gita. Então, aqui, Krishna é descrito como aquele que ordenha. Então, faz-se alusão a ele como um pastor, onde a realidade é descrita, a existência é descrita, como uma grande vaca. Vaca no sentido de que a vaca dá o alimento. Tal como a vaca dá o leite, a existência manifesta-se na forma de alimento de tudo aquilo que é manifestado. Então, foi Krishna que conseguiu retirar o alimento da existência, partilhando a sua visão clara acerca desta. Depois destaca as Upanishads. Todas as Upanishads são vacas. Todas as Upanishads, querem eles dizer com isto, são a fonte do alimento. O ensinamento não dual está contido nas Upanishads. Então o conhecimento da verdade é bebido através destas. Então daí que dizem que as Upanishads são as vacas. E Gopala, Anandana, Krishna, é o pastor que ordenha esse conhecimento. Partha, que é Arjuna, é descrito como um bezerro, representando que Arjuna está ainda no processo de crescimento, de desenvolvimento. Então ele é representado aqui como o bezerro, que vai beber do leite do conhecimento que foi ordenhado por Krishna, o seu primo. Todo aquele que tem um intelecto amadurecido desfruta do leite. Todo aquele que foi iniciado na visão, todo aquele que está preparado para receber o ensinamento, desfruta deste néctar. E conclui este shloka, este verso, dizendo que é o grandioso néctar da Gita.
E o grandioso néctar da Gita é o conhecimento adequado da verdade. Continua estes versos de meditação sobre a Gita. Eu saúdo o Senhor Krishna, o filho de Vasudeva, destruidor de Kamsa e Chanura. Kamsa era o irmão da mãe de Krishna, Devaki. E Kamsa era uma personagem malvada que, sabendo que a sua irmã iria dar à luz através de uma premonição, ele ouviu os céus dizerem que a sua irmã iria dar à luz uma criança que iria destituí-lo do reino. E então aí mandou prender a sua irmã e seu esposo, mas inevitavelmente Krishna conseguiu nascer e foi enviado para viver junto de uma família de pastores. E aí Kamsa e Chanura, que era um dos guerreiros de Kamsa, vieram a ser derrotados por Krishna. E então aqui faz-se alusão a esse momento da vida de Krishna. Continua descrevendo alguns dos personagens desta guerra que são apresentados como constituindo a própria paisagem. Ou seja, eles representam os valores que vão aqui ser apresentados, as suas atitudes, os seus comportamentos descrevem o contexto de batalha interior. Então, dizem os versos de meditação, o rio de batalha que tem Brisma, que era o avô de Arjuna e de Duryodhana, e Drona, que foi o mestre de armas de ambos. E o mestre de armas aqui tem uma importância extremamente importante nesta tradição. O mestre de armas era reconhecido tal como o reconhecimento que se dá a um pai. Então, Bhisma e Drona, como margens, Bhisma e Drona estavam no campo dos Kurus, combatendo junto com Duryodhana. Jayadratha como suas águas, o rei de Gandhara como o lótus azul, Shalya, o tubarão, Kripa, outro mestre, tanto de Arjuna como de Duryodhana, estava como a corrente desse rio. Karna, as ondas altas, Ashwatthama, o filho de Drona, e Vikarna, os terríveis crocodilos, e Duryodhana, o remoinho da água. Foi realmente atravessado pelos Pandavas. Os Pandavas cruzaram estas águas turbulentas que eram compostas por estas personagens que se encontravam do lado dos Kurus. Que o Mahabharata seja para nós a fonte de felicidade e de liberação, como um puro lótus que nasce do lago das palavras de Parashara, Vyasa, que é rico da fragrância da Bhagavad Gita. Então, concluindo, eles voltam a saudar Krishna, que é a felicidade plena, dizendo, eu saúdo Madhava, Krishna, a felicidade plena por cuja graça o surdo-mudo se faz eloquente. Esta analogia diz respeito àquele que, obscurecido pela ignorância existencial, passa a conhecer a verdade de uma forma clara e eloquente.
e o aleijado atravessa a montanha. Aqui, mais uma vez, fazendo alusão às limitações, que não são reais limitações, de acordo com a visão de Krishna, que são apenas imposições da ignorância existencial e que estas são removidas com uma visão adequada. E assim, tal como um aleijado que vive limitado passa a andar de forma correta, sem limitações, um cego passa a ver e o surdo mudo passa a ouvir e a falar de forma eloquente. Conclui saudando Brahma, o Criador, e depois as divindades que governam sobre os elementares. Varuna, a deidade que preside a água, Indra, o chefe dos deuses, Rudra, que é Shiva, o transformador, e Marut, a deidade que preside sobre o vento. E assim terminam glorificando os hinos védicos, fazendo alusão às divindades. E dizem, os que conhecem o Samaveda cantam em sua homenagem, com o conhecimento da dicção, da linguagem e das Upanishads. Então, aqui uma alusão à gramática sânscrita, né? Conhecimento da dicção e da linguagem das Upanishads, que é fundamental o conhecimento sobre a gramática sânscrita para que haja uma compreensão sobre o conhecimento contido nas Upanishads. Os yogins, pessoas contemplativas, o veem com a mente firme na meditação. Veem esta visão com a mente firme na meditação. Os seres celestiais e demoníacos não conhecem a natureza do ser. Saudações para esse ser, saudações para esse Senhor, esse Ishwara. E então, após esta saudação, começa o primeiro capítulo, que é chamado de Arjuna Vishada, o sofrimento de Arjuna, onde se apresenta uma descrição do campo de batalha, começando com o rei Dhritarashtra, sentado em seu palácio, e sendo-lhe exposta então esta visão pelo sábio Sanjaya. E aí Dhritarashtra pergunta para o Sanjaya, ó Sanjaya, estando todos reunidos, desejosos de lutar, que de facto fizeram os filhos de Pandu e os meus no campo do Kurukshetra, onde o Dharma, o correto, é respeitado. Logo aqui se destaca esta cegueira da parte do Dhritarashtra, que sabia que seus filhos procuravam de forma ilegítima conquistar o reino, e aqui ele manifesta logo ao início essa sua cegueira, dizendo que o Dharma estava a ser respeitado naquele campo de batalha. Então, continua com a descrição feita pelo Sanjaya, que foi enunciando os grandes guerreiros que se destacavam em cada um dos campos de batalha. Então ele começa descrevendo Arjuna e seus irmãos. Yudhishthira era o filho mais velho dos Pandavas. E ele começa dizendo, veja esse majestoso exército dos filhos de Pandu, dirigido pelo seu talentoso discípulo, o filho de Drupada. Aqui estão grandes heróis, grandes arqueiros, equivalentes no campo de batalha, igualmente poderosos. Abhima e Arjuna, Yuyudhana, o rei de Virata, e Drupada. Drishtaketu,
Shekitana, o rei de Kashi, Purujit, Kuntiboja e o famoso Shaibya. Yudhamanyu e Uttamaujas, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi, todos grandes guerreiros. E depois passa a descrever os guerreiros do lado do seu campo de batalha, destacando os importantes líderes do exército de Duryodhana. E aí ele começa, o senhor Bhisma, que era o avô de Duryodhana e de Arjuna e dos Pandavas. O guerreiro mais velho e mais experiente aqui neste campo de batalha. O senhor Bhisma, Karna, Kripa, vitoriosos na guerra, todos experientes na arte da guerra. Ashwatthama, que era o filho de Drona, o mestre de armas de Arjuna e de Duryodhana, e fiel companheiro de Arjuna, e estava a combater contra o exército de Arjuna. Vikarna, o filho de Somadatta, e também Jayadratha. E muitos outros heróis estão decididos a dar as suas vidas aqui pelo rei Dhritarashtra, pelo seu filho Duryodhana. Nosso exército está protegido por Bhisma, enquanto que o exército deles completo está sob a proteção de Bhima, irmão de Arjuna. E permanecendo em seus respectivos lugares, que todos vocês realmente protejam Bhisma. Porque este era o guerreiro mais velho, o avô das partes envolvidas nesta batalha. E então aí começa a guerra. As conchas começam a ser sopradas, os búzios, e assim anunciam o início da batalha. E é aí que, ao soprarem as conchas, Arjuna pede a Krishna que o encaminhe para o cimo de uma colina de onde pudesse observar, não, para o cimo de um planalto, desculpem, onde pudesse observar a guerra que se iria passar naquela colina. E subindo com o seu primo lá para cima na carruagem, avistando os dois campos de batalha, Arjuna toma consciência daquela guerra fratricida que está prestes a acontecer. Ele vê a sua família, mestres, companheiros de armas e de vida, nos dois lados dos campos de batalha. E então, perante a iminência de matar os seus, Arjuna cai na dúvida sobre a legitimidade daquela batalha. E vendo-se desesperado por não ver uma saída possível onde o resultado daquela batalha não atentasse contra o Dharma, contra a ordem. Ele cai prostrado na carruagem e diz assim para Krishna: ó Achyuta, vou descrever aqui esta situação. Ó Achyuta, que é Krishna, aquele que é livre de impurezas, Achyuta. Coloca a minha carruagem entre os dois exércitos, que desta forma eu possa ver aqueles que estão aqui reunidos, desejosos de lutar. Tenho que saber, no começo desta guerra, com quem terei de lutar. Eu quero ver aqueles que estão reunidos aqui, preparados para lutar na guerra, desejosos de agradar a Duryodhana,
cuja maneira de pensar é errônea, diz Arjuna. E aí diz Arjuna para o primo: eu não desejo a vitória ao Krishna. Depois que Krishna lhe mostra quem se encontra de um lado e do outro, ele diz: eu não desejo a vitória ao Krishna. Só vejo maus presságios. Não vejo bem em matar a minha gente na batalha. Tampouco quero para mim o reinado e os prazeres de reinar, se para isso implicar ter de matar os meus. O que é para nós um reinado, ó Govinda? Para que servem os prazeres ou mesmo a vida, se nós incorrermos contra esta, atentarmos contra o Dharma? Eu não desejo matar Madhu Sudana, nome de Krishna. Mesmo que eu seja morto por os que atentam contra nós. Não desejo matá-los nem mesmo pelos 3 mundos, muito menos pela terra. Qual é a nossa satisfação ao matar os filhos de Dhritarashtra? Eles não queriam combater, foram forçados a tal. Matando esses assassinos, somente frutos negativos, fruto de meritório, iremos encontrar. Portanto, não devemos matar os nossos parentes. Atentar contra a família é atentar contra o Dharma. Como é que podemos ser felizes, então, se matarmos a nossa gente? Então, Arjuna encontrava-se aqui uma grande dualidade. Por um lado, sendo um guerreiro, era-lhe proposto combater. Era inevitável. O karma do guerreiro será conduzir o reinado a bom porto e proteger o Dharma, proteger a ordem. Sendo um kshatriya, não poderia evitar aquela guerra. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se dividido pelo sentimento que nutria pelos seus. E vendo-se na iminência de atacar os primos, o avô Bhisma, atentar contra Drona, que era para si tão importante quanto um pai. Foi aquele que o ensinou a combater. Aquele que fez dele um guerreiro poderoso, um arqueiro poderoso. E agora preparava-se para combater contra este. E mais ainda contra o seu filho, Ashwatthama. Então, Krishna via do outro lado a sua família, os seus mestres, os seus companheiros, e ele encontrava-se quebrado psicologicamente por esta condição inevitável. E então aqui se faz referência a esses valores da família. Arjuna diz: embora aqueles que têm a mente encoberta pela ambição não vejam mal na destruição da família, nem erro na traição aos amigos, nós que vemos claramente o mal na destruição da família, não devemos aprender a nos afastar deste erro, ó Janardana? Pergunta o Arjuna para o Krishna. Na destruição da família, o antigo Dharma da família desaparece. O Dharma da família é destacado aqui como algo importante para a evolução da humanidade. E então, quando o Dharma se perde, a Dharma toma conta de toda a família. Se perdemos estes valores basilares que aprendemos com a nossa família, com aqueles que nos trazem ao mundo, com aqueles que nos partilham a visão, quando isso é comprometido, comprometemos o desenvolvimento de toda a humanidade. Se perdermos esses valores que estão na base de termos chegado até onde chegamos, de sermos quem somos hoje, então tudo está perdido. O Adharma toma conta da família.
E depois faz uma série de descrições dos resultados do Adharma. Fala que as mulheres se tornam desvirtuadas e corrompidas, que os destruidores da família irão certamente parar ao inferno e que os ancestrais, os antepassados, serão privados dos oferecimentos dos pujas, não haverá um reconhecimento do contributo dos antepassados para a realidade. E então iremos todos certamente cair num mau augúrio, um mau destino. Esses atos destruidores da família trazem apenas confusão à sociedade. Quando o Dharma da família é destruído. Então, Arjuna antevia que a sua estadia passaria a ser um inferno. Porque era inevitável ir parar ao inferno por parte daqueles que atentavam contra o Dharma, especialmente contra o Dharma da família. Sabia então ser um grande erro e, portanto, Arjuna renegava o seu karma de guerreiro. Ele não queria determinadamente combater. Preferia que antes o matassem a ele. E aí, pousa o seu arco, senta-se na carruagem, desacreditado, descrevendo os atributos que hoje em dia, em qualquer consultório de psicologia ou de psiquiatria, podem ser identificados como uma depressão. Então, todos esses atributos que descrevem uma depressão são aqui manifestados pelo nosso príncipe Arjuna, representando assim a dimensão psicológica desta batalha, mostrando que a batalha ia bem além dos factos objetivos de que duas famílias constituem uma só, mas dois grupos, os Kurus e os Pandavas, iriam combater. Há uma batalha psicológica aqui maior, e então este Kurukshetra não era só um campo físico onde a guerra iria decorrer, era sim todo um campo de batalha psicológico que representava a dualidade dentro da mente do Arjuna, que naquele momento hesitava entre cumprir com o seu Dharma de guerreiro, pensando em desistir deste, em voltar as costas, retirar-se para a floresta, exilar-se e meditar sobre a situação. E então é com esta dúvida, com esta incerteza povoando a mente do Arjuna, com a frustração e a depressão instalada na mente do Arjuna, que Krishna começa aqui o seu ensinamento. Conclui dizendo, desta maneira é o primeiro capítulo, cujo assunto é chamado de Arjuna Vishada, o sofrimento de Arjuna, ou a tristeza de Arjuna, na gloriosa batalha Bhagavad Gita, que é equivalente às Upanishads. Se destaca aqui a importância do conhecimento contido na Bhagavad Gita, que, não sendo Shruti, não compondo o Shruti, as obras máximas da visão védica, os Vedas, mas antes fazendo parte do Smriti, as escrituras que transmitem a memória do conhecimento, do ensinamento, do desenvolvimento que se dava na história deste local, a Índia, naqueles tempos. Então, não sendo Shruti, não sendo o ensinamento da verdade, o seu conhecimento não é distinto destes, é equivalente a estes, ao conhecimento transmitido nas Upanishads, que é esse Advaita Vedanta. Advaita quer dizer não dois, não dual.
onde não há uma identificação para com o indivíduo, para com esta consciência individual, que, quando este corpo e esta mente nascem, ignora a sua real identidade, sua identidade divina. Então, distinto de muitas visões que separam o Criador da criação, aqui o ensinamento transmitido por Krishna a Arjuna revela que o Jiva, a natureza individual, não está separada do Atma, não está separada do ser universal, do ser divino. E então, daí que se diz que este ensinamento da Gita não é distinto das Upanishads, onde a causa existencial e a causa material manifestada são duas faces da mesma moeda. Arjuna sofria porque se identificava com os limites do indivíduo. E Krishna explana que a sua natureza é, na verdade, absoluta. E então, assim conclui a Gita, equiparando o seu ensinamento às Upanishads. Conclui o primeiro capítulo da Gita, equiparando o seu ensinamento às Upanishads, cujo assunto é o conhecimento de Brahman, a realidade tal e qual como esta é, na sua verdadeira forma. E cujo assunto é o conhecimento de Brahman e o conhecimento do Yoga, a visão unificadora que Krishna apresenta para o Arjuna. Neste diálogo entre Krishna e Arjuna. E aqui conclui este Arjuna Vishada, este primeiro capítulo, que introduz, traz-nos uma introdução ao contexto da guerra que está prestes a ser descrita, né? Descreve-se as partes neste primeiro capítulo, as partes envolvidas, e o problema fundamental. Aqui é apresentado o problema. A partir daqui começa o ensinamento. Para os grandes comentaristas, sendo de destacar o principal como Adi Shankaracharya, pela sua visão ímpar relativamente ao conhecimento das Upanishads, dizem que a Gita começa verdadeiramente a partir do segundo capítulo, porque o ensinamento é apresentado apenas a partir daqui. Então, este primeiro capítulo serve-nos para uma contextualização. Essa contextualização, não só física, geográfica e temporal, uma descrição dos intervenientes e do local onde se passava esta grande batalha, mas igualmente da grande batalha que se passava nesse domínio psicológico. Então, logo aqui é introduzido esse caráter, é uma obra de caráter psicológico, permite àquele que a estuda, àquele que se expõe a essa visão, questionar as suas opiniões, as suas conclusões, às quais chegou ao longo da vida, e refinar, purificar esse conhecimento através da exposição do conhecimento da natureza do ser, da real natureza do ser, a sua natureza divina. E então, exposto o assunto deste primeiro capítulo, damos por concluída aqui a nossa primeira aula, a nossa primeira partilha sobre esta obra que é a Bhagavad Gita. Deixo-lhes então o convite para nos acompanharem no estudo do ensinamento proposto por Krishna, que iremos começar por abordar já na próxima aula. Este primeiro capítulo, acompanhamos uma boa parte dos aforismos apresentados
dos versos apresentados na obra, neste primeiro capítulo, mas de seguida passaremos a dar mais importância ao ensinamento contido na visão. Okay? Vamos fazer algumas referências aos versos mais importantes, de onde se destaca principalmente essa visão que é partilhada. Então, espero que tenham apreciado esta introdução, este grande épico, a Bhagavad Gita, e despeço-me convidando-vos para se juntarem a mim nesta viagem que temos pela frente, concluindo agora com uma invocação muito simples, que fala sobre 3 nomes de Vishnu, sendo que Krishna é considerado uma manifestação de Vishnu. Então esse mantra muito simples, com que vos convido a concluir a aula de hoje, diz Om Achyutaya Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Este Namatraya Astra Mantra, ou o mantra, que é uma arma de 3 nomes, é um mantra que aponta 3 nomes de Vishnu, onde Achyuta é aquele que é livre de impurezas, aquele que é puro por natureza. Ananta é aquele que é sem limites, aquele cuja natureza não tem atributos e, como tal, não sofre transformações, não muda e, portanto, é sem limites. Ananta. E Govinda, que literalmente quer dizer o companheiro das vacas, o pastor das vacas, mas que aqui Govinda representa a realidade, essa mãe que dá todos os nomes e todas as formas presentes na existência e que se manifesta igualmente na forma do conhecimento, a inteligência que reveste esta existência. Então, convido-vos a entoarmos mais uma voltinha deste mantra. Om Achyutaya Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Om Achyutaya Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Harihi Om.